Olá, Larissa, Melissa, tudo bem com vocês? Resolvi gravar esse vídeo para facilitar a orientação do seminário que vocês irão apresentar. Hoje são 4 de outubro, domingo, agora são 1h27 da tarde. Meu objetivo, então, é apresentar alguns pontos que são os mais relevantes desse capítulo, que vocês, então, ficaram responsáveis aí por apresentar. O capítulo chama-se Os Direitos Humanos, Realidade e Utopia. Foi escrito pela Lucetta Scarafia. Ela escreveu, junto com a Eugênia Rochella, o livro Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como Nova Ideologia. Então vamos lá, eu vou comentar o que há de mais relevante em cada tópico aí desse capítulo, né? Então vamos começar pelo primeiro, chamado Construir um Mundo Novo, a Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Bem, trata-se de um tópico de abertura para situar a redação, né, dessa Declaração dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948. Então ela começa aí dizendo que a ONU obtém a sua legitimidade ética e a motivação de suas intervenções de sua função de comissária dos direitos humanos. Então, vocês sabem muito bem que a ONU é uma organização extremamente fragilizada atualmente, não consegue evitar conflitos. Veja o atual conflito lá entre a Armênia e o Azerbaijão, né? O conflito na Síria, que já tem 9 anos, quase 10 anos já, e a ONU, então, se mostra extremamente impotente. Porém, ela ainda extrai a sua legitimidade a partir de sua defesa dos direitos humanos. Né? A União Europeia também extrai aí a sua legitimidade dessa defesa dos direitos humanos. Né? E aí vem a pergunta, o que são, na realidade, os direitos humanos? Isso que é tão tratado aí na mídia, tão divulgado, há tantos livros, há tantos discursos, né, plataformas políticas em favor dos direitos humanos, mas o que são de fato os direitos humanos? Como eles nasceram? Essa é uma primeira questão importante desse capítulo de vocês, que, diga-se de passagem, é um capítulo extenso, mas ele é um dos mais fáceis de todo o seminário, tá? Ele não é um capítulo difícil. Então, a primeira questão que vocês precisam deixar claro, a partir aí da discussão da Lucetta Scarafia, é o que são os direitos humanos. E aí ela coloca, né, a questão aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada, né, em Paris no dia 10 de dezembro de 1948. Trata aí da ampliação do conceito de direitos humanos, a condição socioeconômica, enfim, fala aí das tensões, né, com países que são signatários da Declaração dos Direitos Humanos, mas que não são propriamente países liberais, países democráticos, né? E fala aí dessas idas e vindas, né? Dessas tensões aí envolvendo vários países que, então, se sentem incomodados de algum modo, né? Com certos aspectos aí dos direitos humanos, como, por exemplo, o direito das mulheres, né? Em 1948, por exemplo, o capítulo aí traz essa informação de que oito estados se abstiveram de votar a Declaração dos Direitos Humanos, dentre eles a Arábia Saudita, a União Soviética e a Polônia, por exemplo. A China comunista ainda não havia sido admitida na ONU. O assento da China era ocupado por Taiwan, chamada China nacionalista. Né? Muito bem. Tenho nesse tópico ainda uma informação importante sobre as motivações dos prêmios Nobel da Paz.
que até o ano de 1957 eles nunca incluíam uma referência aos direitos humanos. Mas de 1957 a 2003, dos 45 prêmios atribuídos, 33 faziam menção explícita aos direitos humanos nas motivações. Então percebam que, gradualmente, essa pauta dos direitos humanos vai se tornando hegemônica, né? Vai se tornando quase que uma pauta obrigatória. Bem, elas fazem, a autora, melhor dizendo, faz menção aí às declarações dos Estados Unidos, a declaração francesa, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu, inclusive, já escrevi um artigo sobre ela, vocês podem encontrar lá no blog. E a Declaração da ONU, né, o que tem em comum? Uma aspiração originária a contrapor a violência e a desintegração da força do direito. Um outro aspecto interessante ainda nesse tópico é que, durante muito tempo, as igrejas e as teologias cristãs não se preocuparam com os direitos humanos, né? Uma vez que, no âmago do cristianismo, já existe uma preocupação com os mais frágeis, os mais pobres, né? As mulheres, enfim. Então, por muito tempo, as igrejas estiveram afastadas aí dessa questão dos direitos humanos. Mas, mais recentemente, sobretudo depois do Concílio do Vaticano II, né, existe uma abertura, uma aproximação cada vez maior, tanto da Igreja Católica quanto de outras igrejas, em relação a essa questão dos direitos humanos, né? É importante vocês destacarem isso daí. Bem, em que se difere essa defesa dos direitos dos mais frágeis, vamos dizer assim, dos vulneráveis, feito pelo cristianismo, das declarações dos direitos humanos aí, francesa e da ONU? Bem, a diferença é que, no caso da Declaração dos Direitos Humanos da ONU, e antes a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá da França, né, na Revolução Francesa, trata-se de uma cultura laica, né, uma cultura secularizada, afastada de Deus, né? Bem, aí chegamos ao tópico seguinte, o problema do direito natural. Esse tópico, sim, vamos admitir, ele é um pouco mais filosófico, traz aí alguns cientistas políticos, mesmo filósofos, né? Esse tópico vocês não precisam se deter tanto nele. O tópico problema do direito natural, tá? Isso daí é um pouco mais pertinente a quem vai assim se enveredar pelo direito, né? E alguns aspectos só que vocês precisam levar em consideração, né? Por exemplo, ela cita aí o Emmanuel Levinas, né? Para quem os direitos humanos transcendem a ordem política e, portanto, devem ser apenas respeitados, não acordados, mas observados. Segundo esse autor ainda, um sobrevivente do Holocausto, né? Quanto mais incapaz se sente a laicidade de responder às questões do mundo moderno, tanto mais tende a se autocelebrar e se erigir em religião civil. E aqui nós chegamos numa questão fundamental da discussão da escarafia, a questão dos direitos humanos enquanto uma religião civil, né? E como é cada vez mais defendido por essas organizações supranacionais, como a União Europeia e a ONU, existe o risco de se contrapor ou até mesmo de se sobrepor às convicções pessoais, né, das pessoas, as religiões, porque agora existe uma religião civil que é a religião dos direitos humanos, né? Então precisamos ter um certo cuidado em relação a isso. E aí ela cita que durante o século XIX a Igreja Católica considerou os direitos humanos, abre aspas, como fruto equivocado da soberba iluminista, fecha aspas. Mas, mais recentemente, então, a Igreja Católica passou a considerar que tais direitos também são filhos da tradição cristã. Muito bem.
Vamos para o tópico seguinte, fraternidade e humanitarismo. Segundo a tradição judaico-cristã, todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus. E por isso que, no centro da tradição cristã, aqueles que realmente são cristãos não serão racistas, não serão misóginos, ou seja, não serão opressores de mulheres, e daí por diante. Né? Porque, segundo a tradição judaico-cristã, todos os seres humanos foram feitos à imagem de Deus. E na tradição propriamente cristã, todos são pecadores e todos carecem, né, da graça de Deus que foi manifestada pelo envio do Filho, Jesus, né, para morrer por todos. Né? Muito bem. Quando ocorreu a Revolução Francesa, movimentos utópicos religiosos, né, deram ali lugar a uma aspiração de fraternidade depurada de sua origem cristã. Ou seja, uma fraternidade sem esse elemento aí cristão, né? Sem esse princípio aí de que todos nós estamos unidos em torno aí de Cristo, né? Então aí surge a fé ideológica, pertença à humanidade, que mantém os irmãos unidos. Então, com isso, o tema da fraternidade passa a ser o centro do movimento humanitário, a ideologia que vê o futuro com fé quase religiosa. E veja, logo após a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pouco depois veio o terror. Em nome desses valores da liberdade, igualdade e fraternidade, milhares de pessoas foram guilhotinadas na França. E depois a Revolução Francesa iria inspirar a Revolução Russa e várias outras revoluções socialistas, né, ao longo do século XX, que teriam ceifado aí em torno de 100 milhões de pessoas. Então, é preciso ter cuidado, né, em relação a essa visão do humanitarismo aí derivado da Revolução Francesa. Bem, chegamos ao tópico seguinte, a sacralização dos direitos humanos, né? E aí a autora reforça que nas últimas décadas o humanitarismo, essa visão aí dos direitos humanos laica, né, derivada da Revolução Francesa, essa visão passou a ser o humanitarismo, né, melhor dizendo, passou a ser visto cada vez mais como uma espécie de religião laica, mais verdadeira e justa do que as religiões tradicionais, como o cristianismo, o judaísmo e daí por diante. E a própria democracia passou a ser redefinida a partir dos direitos humanos, entendidos como fundamento, abre aspas aí, como fundamento, referência central e pedra angular cotidiana de nossas sociedades. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada, então, nessa questão. E aí, um pouco depois, reforçando esse conceito, essa tese aí que elas apresentam, é mencionado lá que no fim de 2004, na Catalunha, se oficiou pela primeira vez na Espanha o batismo civil de um menino, né? E ali, no lugar de se evocar a Bíblia ou o catecismo, no caso da Igreja Católica, foram evocados os direitos humanos, né? O tabelião ali, enfim, o responsável ali por esse batismo civil, ele fez uma leitura da Declaração dos Direitos Humanos, né? Então é um exemplo importante para vocês mencionarem, porque reforça essa questão dos direitos humanos como uma religião civil, uma religião laica. E aí ela destaca que essa religião dos direitos humanos trata-se de uma última tentativa no tempo de substituir o imenso vazio deixado na cultura ocidental pela crise em que entraram, a partir do século XIX, as confissões cristãs. Muito bem, o tópico seguinte, críticas e ampliação dos direitos humanos, né? Sobre os direitos da Declaração de 1948, recaiu desde o início a suspeita de ocidentalismo, ou seja, uma defesa dos valores ocidentais em detrimento dos valores, das culturas do Oriente, né? Bem, as ideias predominantes na declaração, como do direito natural, no sentido moderno,
e de predomínio do liberalismo individualista derivam da filosofia ocidental. Não há como negar isso daí. Mas, eis a questão, né? O texto original ele foi bastante revisado a fim de universalizar os seus direitos. Por exemplo, mudar de religião passou a ser, em 1966, ter ou adotar uma religião. E, finalmente, em 1981, ter uma religião. Isso porque os países muçulmanos, principalmente, não admitem a troca de religião. Né? Em alguns casos, isso é punido até com a morte. Né? Um indivíduo que é muçulmano adota o cristianismo, por exemplo. Bem, então é importante aí destacar essas várias revisões aí, a ponto de que os direitos humanos passaram a ser mais uma obra coletiva, intercultural, né? Ainda que tenham diminuído sua importância no caso dos direitos religiosos, certo? Bem, mais adiante, deixa eu me ver aqui mais um tópico importante para vocês destacarem, né? Tem algumas questões aí filosóficas que não são muito interessantes, né? No final do tópico, ela menciona, né, que a primeira vítima dessa nova religião laica é a Igreja Católica, e, na minha opinião, o cristianismo como um todo, né, não apenas a Igreja Católica. A Igreja Católica talvez ela tenha colocado aí como a principal denominação cristã, né, e aí ela coloca como a primeira vítima dessa nova religião laica. Mas não é a única vítima, né? As outras igrejas também. Bem, e aí nós chegamos a um outro tópico, a Igreja Católica e a Organização das Nações Unidas, que, na minha opinião, vocês não precisam destacar muita coisa aí, não. Apenas se quiserem mais para o final desse tópico, do meio para o final, melhor dizendo, quando ela fala lá de algumas organizações que surgiram, né, como a Iniciativa das Religiões Unidas, e outras organizações assim, a Carta da Terra, né? Que são organizações que, de algum modo, se opõem, por exemplo, ao proselitismo, à evangelização, que é um valor muito caro às igrejas cristãs, ao cristianismo, né? E, então, a ONU tem apoiado essas iniciativas. Existe até um livro, se mais para frente vocês tiverem interesse, né, chamado Falsa Aurora, né, do Le Pen. Tive a oportunidade de ler esse livro aí, no qual ele aborda especificamente a iniciativa das Religiões Unidas, né? Então, são projetos ecumênicos que atacam principalmente aí o princípio do proselitismo, da evangelização aí promovida por tantas igrejas cristãs, né? Mas enfim, não há muito aí que vocês se deterem nesse tópico, não. O tópico medo da bomba demográfica, preocupação ali com o crescimento populacional, né? Há várias iniciativas globalistas, né, que pretendem controlar mais rigidamente a natalidade. Também não precisam se deter nesse tópico, tá certo? E aí nós chegamos ao tópico a Igreja e a União Europeia, né? Bem, na Europa não há movimentos interreligiosos poderosos e organizados, as religiões são todas vistas como tendencialmente fundamentalistas, né? Então, as religiões, mas sobretudo a religião cristã, sofre com essa desconfiança, né? Enfim. Isso também tem a ver com a história recente da Europa, né? E várias questões lá, conflitos envolvendo religiões que já aconteceram no passado e mais recentemente também, certo? A questão do fundamentalismo aí é tocada nesse tópico, né? Ela menciona a Comissão dos Direitos Humanos do Parlamento Europeu, que rejeita a ideia de uma raiz cristã, né? E que, no entanto,
essa tradição é substituída por uma espécie de religião dos direitos humanos. Então, não deixa de ser um contrassenso. Tentam negar essa tradição aí cristã, porém, substitui por uma outra religião, a religião dos direitos civis. Tem uma parte interessante aí que ela destaca o seguinte, que não somente todas as religiões são colocadas no banco dos réus enquanto fundamentalistas, mas se equiparam na mesma categoria de instrumentos da opressão feminina, fenômenos muito diferentes como as mutilações genitais e a oposição ao aborto. As mutilações genitais são próprias do islamismo, né? Enquanto que, por exemplo, a Igreja Católica, as igrejas cristãs se opõem ao aborto. E aí a Comissão dos Direitos Humanos do Parlamento Europeu tende a colocar tanto os fundamentalistas islâmicos, né, aqueles que praticam a mutilação genital feminina, quanto a Igreja Católica, que é contra o aborto. Então, todos são vistos igualmente como fundamentalistas, né? Então, é nesse sentido que essa religião civil dos direitos humanos, ela se mostra tão nociva, tão nefasta, né? Não há ali nenhum senso de proporção, né? Quanto que ela deveria defender o direito à vida, né? E, portanto, se opor ao aborto e não se colocar contra as igrejas cristãs, a Igreja Católica de modo especial, por se opor ao aborto, né? Mas aí coloca no mesmo saco tanto os fundamentalistas islâmicos quanto a Igreja Católica, né? Bem, então, mais para o final então, do capítulo de vocês, ela coloca aí em perspectiva alguns escândalos envolvendo a Igreja Católica, fala aí de uma campanha de difamação, né? E aí coloca que aqueles que questionam o dogma dos direitos humanos são desacreditados, ou seja, virou um dogma, virou mesmo uma religião, né? Você não pode questionar, porque senão você é completamente execrado, né? Então, é muito complicado isso. A tradição democrática ocidental pressupõe o debate, tudo pode ser debatido, né? O fato de alguém criticar a forma como a ONU, como o Parlamento Europeu, como a Comissão dos Direitos Humanos da União Europeia encaminha essa questão dos direitos humanos, não quer dizer que essa pessoa necessariamente seja uma nazista, né? Quer dizer que ela está apenas discordando da estratégia, da forma como ali os direitos humanos têm sido defendidos por essas organizações. Abro aspas aí para a autora, a repetida denúncia de que os fundamentalismos querem obrigar todos a pensar, comportar-se de modo considerado justo, voltou-se contra a Comissão de Direitos Humanos da União Europeia. É esta instituição, de fato, que age de modo que não se escutem nas sedes europeias vozes diferentes. Então, fico por aqui. Qualquer outra dúvida, sigo à disposição de vocês. Mas esses aí são os tópicos principais aí que vocês precisam tocar. Não necessariamente da forma como eu abordei, vocês podem sintetizar mais, né? Enfim, podem colocar de uma outra perspectiva, mas essa contribuição que eu queria dar para vocês.